Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Leco de novo. Pô, hoje aconteceu o inimaginável. Aconteceu o inimaginável, o nosso tricolor venceu e venceu muito bem o Flamengo nesta noite de hoje de abertura do Campeonato Brasileiro no Morumbis, né? Uma partida muito bacana de assistir, muito legal o jogo, né? Hoje o Flamengo começou o jogo como todo mundo esperava, né? O Flamengo começou o jogo muito como a gente esperava, buscando fazer pressão, buscando o domínio da bola, da posse de bola. Começou com o primeiro tempo mais ou menos 70% da posse de bola, jogando muito, pressionando e tudo mais, e o São Paulo muito bem postado defensivamente, né? Muito bem defensivamente. Em particular, a gente precisa ressaltar aqui os três zagueiros, né? Os três zagueiros hoje, Alan Franco, Arboleda e Sabino, jogaram muito bem no nível de concentração que a gente não tinha visto até o momento no Campeonato Paulista. Essa que é a realidade, né? A gente não tinha visto esse nível de atuação ainda dos três no Campeonato Paulista. Os demais jogadores também da linha defensiva, o Mike e o Enzo Dias, jogaram muito bem também. Mas o destaque hoje vai para os três zagueiros aí, e especificamente eu destacaria o Arboleda. O Arboleda fez uma partida muito boa, uma partida muito consistente na defesa. Teve um erro ali, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Não foi bem um erro, né? Mas mais pra frente a gente fala. Bom, então a gente viu um Flamengo muito mais dominante no primeiro tempo, apesar de ter havido aí duas chances no primeiro tempo, né? Uma para cada lado, então não foi nada também assim, nossa, muito absurdo. O Flamengo, apesar de estar dominando a partida, não conseguia chegar e finalizar com perigo, né? E aí, bom, o primeiro tempo termina com duas finalizações, uma para cada lado, uma chance muito clara do Luciano, que ele corta o zagueiro e chuta para o gol, ela desvia e vai pela trave lateral, né? Ela passa bem do ladinho da trave, oferecendo aí um perigo. E você tem um lance, uma jogada que começa com o Everton Cebolinha pela ponta esquerda, oferecendo muito perigo. Ele vê a brecha na defesa e toca para o jogador, não me lembro, Carrascal, do Flamengo, e ele, das opções que tinha, escolheu, ao meu ver, a pior, né? Ele não estava muito bem equilibrado para fazer a finalização direta. Ele poderia ter dominado e driblado o goleiro e feito o gol e chutado, mas ele escolheu aí a opção de finalizar direto, né, sem ter o domínio da bola, e acabou finalizando para fora. Foram as duas chances aí de gol mais perigosas da partida. Não, fora isso não ocorreu muita coisa no primeiro tempo. Até o primeiro tempo aqui tá vazio, não tem nenhum destaque, não tem nada, né? O segundo tempo ele já começou com uma outra pegada. O segundo tempo o São Paulo começou um pouquinho melhor, né? O São Paulo começa um pouco melhor, porém ele toma um gol logo de cara, né? Ele toma um gol aos 9 minutos. Aos 9 minutos sai o gol do Flamengo, uma jogada que o Pedro domina, né? Dá uma assistência de peito, um belo gol do Flamengo. E aí o Gonçalo Plata acaba fazendo a finalização e fazendo o gol do Flamengo, né? Com a assistência do Pedro. Uma falha, ao meu ver, aí, do Arboleda, né? Ele deu uma errada ali na marcação e acabou abrindo espaço, e aí teve essa finalização, teve esse gol, né? Mas o São Paulo não teve nem tempo de sentir sequer o gol. Logo na sequência, também o Flamengo não teve ali muito tempo para comemorar, né? Logo na sequência, o São Paulo já empata o jogo, acho que com pouco tempo, com poucos minutos, acho que
com 6 minutos, 7 minutos de diferença, o São Paulo já logo empata o jogo na sequência. Um gol do Luciano, com assistência do Enzo Dias, um gol de cabeça, né, que ele cabeceia bem no cantinho, mais embaixo, né, meio na meia altura ali, o Rossi não consegue chegar, e aí gol do São Paulo aos 61 minutos, né, para empatar a partida. Um gol muito importante porque não deixou o Flamengo crescer no jogo, né? O Flamengo, após aí ter feito o gol, poderia ter crescido muito mais no jogo. Poderia ter dominado muito mais e quem sabe até ampliado esse placar. Mas não foi o caso, né? O gol de empate do São Paulo já sai logo na sequência e aí acaba deixando novamente a partida equilibrada e o São Paulo volta a conseguir equiparar, a conseguir igualar as forças aí com o Flamengo, né? Se tornou um jogo muito equilibrado a partir daí. E aí, na sequência, a gente tem um pouquinho depois, mais ou menos 10 minutos depois, o gol do Danielzinho, né? O gol do Danielzinho com um erro ali do Eric Pulgar. Eu não sei o que ele tentou fazer, na verdade. Eu não sei se ele tentou dominar ou se ele tentou cortar para a linha de fundo a bola, né, num cruzamento. Fato é que ele jogou a bola no pé do Danielzinho e o Danielzinho, caixa, não perdoou. Não teve para o Rossi, não teve para zagueiro, ninguém conseguiu impedir. Mais um gol do São Paulo. E bom, gente, o que essa vitória é importante, a gente, torcedor tricolor, sabe bem, né? Esse seria aí um dos confrontos mais difíceis do campeonato, como vai ser também quando vier o retorno, né? O Flamengo é o atual campeão, então, consequentemente, é um jogo muito difícil, ainda mais na situação que a gente se encontra. Eu fiz o vídeo hoje mais cedo falando que se a gente vencesse seria o melhor dos mundos e de fato foi o que aconteceu. Já soma 3 pontos desde o início, já começa o campeonato um pouquinho mais motivado, né, sem uma derrota logo de cara, que era o que era mais esperado, né? Eu particularmente estava já contando com uma derrota, ou pelo menos com um empate, né? Mas a vitória realmente não estava na minha expectativa, né? A minha expectativa era realmente para uma derrota ou para um empate. O que me deixou muito feliz, né? Comemorei bastante porque, de fato, esse ano é um ano muito crítico na nossa história. Então, se a gente não ficar atento, se a gente não vencer os jogos dentro de casa, isso vai ser muito perigoso e pode se tornar um problema mais para o final do ano. Essa é a maior questão, acho, desse ano nosso, fazer as pontuações em casa, a torcida apoiar, né, para a gente conseguir evitar que o pior aconteça nesse ano. Né, o fato é que o Flamengo também aparentou ter entrado um pouco de salto alto, não sei, o primeiro tempo foi muito morno, né? O primeiro tempo foi bem morno mesmo, assim, não parecia que nenhum dos times queria muito, assim, de fato jogar. O São Paulo mais defensivo, com menos posse de bola, o Flamengo muito mais ofensivo, mas ainda assim era uma ofensividade, como eu falei no começo, que não oferecia tanto perigo, né? Ele dominava muito a posse de bola, mas não chegava com muito perigo. Então, acabou que no primeiro tempo não teve nenhum highlight, né? Não teve nenhum melhor momento, nem do São Paulo, nem do Flamengo, exceto aqueles 2 lances que eu falei, mas a bola foi para fora, então meio que nem conta, né? Bom, gente, dito tudo isso, é um alívio, né? Acho que a gente pode respirar e pensar agora no próximo jogo. Se não me engano, a próxima partida contra o Santos, do Campeonato Brasileiro. Deixa eu só conferir essa informação aqui. A gente pega o Santos agora no Campeonato Paulista. Fala, galera, voltei aqui. Tive um pequeno problema com o armazenamento, mas já estava finalizando o vídeo mesmo, né? Eu estava só confirmando aqui os nossos próximos jogos. No caso, vai ser mesmo o Santos agora no sábado e o Santos na quarta-feira, né? Então, ambos os jogos são muito importantes, um pelo Paulista e outro pelo Campeonato Brasileiro. Os dois são de extrema importância. Se nós vencermos os 2 jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, já são 6 pontos somados, então
é indispensável. Com essa vitória hoje contra o Flamengo e com uma vitória contra o Santos e 6 pontos somados, cara, é um começo de brasileiro melhor, muito melhor do que a gente poderia imaginar. Tá bom, galera? Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui hoje. Uma boa noite e até mais. E vamos, tricolor! Bora!